que destacar, então, a grande iniciativa e a maneira como foi elaborado esse tipo de trabalho aqui por nós, pelo Carlos Fischer do Controle Fischer. Eu me lembro até que, eu vou contar aqui uma historinha familiar, o meu irmão veio de Passo Fundo fazer um contrato, uma coisa, daí ele precisava resolver rapidamente uma situação com a filha dele, uma área de estudo e tal. Eu disse, não, vai lá no Fischer, que ele veio aqui, saiu em 1 hora, estava resolvido, ele chegou lá apavorado. Mas como pode ter um cartório assim, tão rápido? Isso não existe. Ele disse que lá em Passo Fundo ele levaria 1 ou 2 dias para fazer. Então, olha o que nós temos de tecnologia aí, né? Isso é uma filosofia que eu aprendi, inclusive, com o meu antecessor, o Dr. Carlos Poison, que frequentemente vem aqui me visitar até hoje, está com 90 anos de idade já. E uma vez por semana ele aparece aí. Mas ele é o meu mestre notarial, é o meu mestre do direito, e há 35 anos atrás ele começou a me ensinar. Na verdade, não há 35, muito antes, porque há 50 anos atrás, olha a loucura, há 50 anos atrás foi o meu primeiro emprego. Eu fui contratado para ser, na época, o auxiliar de carimbador dos reconhecimentos de firma, né? E nas férias do responsável eu também fazia as intimações de protesto. Não tem beco de Novo Hamburgo que eu não tenha conhecido de bicicleta, né? E eu brinco com os meus intimadores, e hoje vocês têm protetor solar, moto, roupa especial para chuva. Eu andava de calça e camisa, de bicicleta e direto, né? Eu brinco, inclusive, com o Poisa, que muito tombo levei, muita camisa rasguei, e minha mãe me xingava quando eu chegava com as roupas estragadas, né? E ele disse, mas agora já prescreveu o teu direito de cobrar indenização. Então foi ali que começou a história. Isso aí, um belo começo, né? Um começo humilde, em que houve esse desenvolvimento tão grande aí, nessa situação. Mas vamos voltar daqui a o intervalo. Continuando a conversa com o Dr. Zé Flávio Bueno Fischer, né, nosso Dr. Fischer aí, gostaríamos de saber, e o público gosta também de saber, como é que a vida dele, tem uma esposa e 4 filhos, como é que a esposa, ela convive com essa atividade toda que tu tens, esse pouco tempo disponível para a família, as filhas, como é que tu consegues fazer isso? Olha, eu tenho isso eu tenho certeza que herdei dos meus pais, uma carência absoluta de convívio familiar. Então não abro mão do convívio familiar por compromisso nenhum. A tal ponto que hoje eu já tenho, das 4 filhas, 3 já são adultas, a mais velha é casada, me deu este ano a minha primeira netinha, né? A Júlia, que já vai fazer 2 mesezinhos apenas de vida, né? Mas então, as mulheres da minha vida, né? A minha esposa e mais as minhas 4 filhas têm uma atenção permanente minha, e eu adoro o convívio com elas, apesar dessas atividades todas que eu tenho. E como as mais velhas já moram cada uma separadamente, né, a mais velha é essa mãe da minha netinha, é dentista aqui em Novo Hamburgo, né? Agora ela está cuidando do bebê, né? A segunda, que é a Fernanda, a mais velha é a Natália, a segunda é a Fernanda, é médica anestesista em Porto Alegre, ela tem muito menos tempo do que eu. Ela passa as 24 horas por dia em hospital, né? Hoje mesmo era um dia de almoçar com elas em Porto Alegre, eu só consegui almoçar com uma delas, porque a Fernanda na hora disse, tem uma cirurgia grande lá no Moinhos, se eu terminar antes, em tempo de encontrar vocês, eu vou. E quando ela me ligou, nós ainda estávamos almoçando, ali no centro, em Porto Alegre, com a outra filha, que é a psicóloga, que tem uma empresa de recursos humanos lá em Porto Alegre, a Luísa. E aí eu disse, Luísa, a Fernanda não vai conseguir chegar.
Não vai dar tempo porque ela está saindo do Moinhos, vai almoçar rapidinho e tem que ir para Santa Casa. Então, neste momento, ela é mais comprometida em horário do que eu. Mas eu estava dizendo que eu tenho um hábito de... e a minha filha pequena, né, tem assim a Natália dentista, a Fernanda médica, a Luísa psicóloga com essa empresa de estágios, etc., em recursos humanos. E o meu bebê, está com 17 aninhos, está morando em Londres, meu amigo. Está estudando lá. E graças a Deus, semana que vem ela vem aqui passar a Páscoa com a gente. Né? E eu sinto muito a falta delas, mas ao mesmo tempo eu procuro, como essa, a Luísa, por exemplo, trabalhava na Dell Computadores como consultora de recursos humanos, e eu ia uma vez por semana a Eldorado almoçar com ela, porque ela não tinha como se deslocar. Então, isso eu tenho feito. Então eu tinha no mínimo 1 ou 2 dias com a minha mulher e com a pequena em casa, antes de ela se mudar para Londres, um dia com a Luísa, um dia com a Fernanda, um dia com a Natália e, quando possível, com todas elas juntas. Né? Isso eu preservei desde sempre, desde que elas eram pequenininhas. Para tu ter uma ideia, o meu nenê, eu morava na época ali na Júlio Aichinger, logo que a gente casou, e ela estava 1 aninho. Durante o primeiro ano eu não trabalhava de manhã, eu ficava em casa com ela. Com todos esses compromissos que tu faz. Digo, não, agora nenê pequeno, vamos atender, conviver. A minha mulher sempre diz que ela lembra de fotos que ela fez, de eu engatinhando com ela, engatinhando por baixo de mim, para valorizar justamente esse convívio familiar. Está vendo ali a foto, eu abraçado nas minhas 4 filhas ali, ó, naquela outra. Aqui, ó. Mas ali, ó. Ela ali, ó. Ali estão as 4. Isso é uma coisa importante, porque é um combustível. Exato. Tu tem aquele conforto, a tem energia, a família, claro, a energia, claro. Tu trabalhas e rende muito melhor depois, né? Sim, Sabendo sem que a dúvida, família também sem dúvida. tem esse amparo aí. Exatamente. Não resta dúvida. E a esposa, como é que lida com isso? Olha, ela sempre foi empresária, sempre trabalhou na área empresarial. Ela é formada em administração, com pós-graduação em controladoria e comércio exterior. E trabalhava assim, ela estava cogitada a ser superintendente da Fiergs. Ela trabalhava com Mauro Kiniginic, que era o secretário de Fazenda, depois foi secretário de Desenvolvimento, agora com o Tarso, né? E o Mauro Kiniginic, né, foi nosso padrinho de casamento, inclusive, ele era o patrão dela, né? E aí ela, quando nasceu a Maria Eduarda, ela me perguntou, ela me chama de alemão, né? Disse, alemão, e agora? Como é que vai ser? Eu vou ficar 1 ano aí cuidando da bebê, para garantir aquela amamentação até os 6 meses, no mínimo, exclusiva, e depois continuar amamentando, aquela coisa toda. Como ela sempre era da área empresarial, os colegas de trabalho dela estranharam muito que ela fosse se dedicar a filho, ter família, etc. Pois ela acabou abrindo mão do trabalho e ela disse, o meu destino era assim, ou eu tenho filhos, ou eu vou ser uma grande empresária e vou ter que abrir mão disso, porque não tem como conciliar, né? Pelo menos na época ela imaginou assim. Resumo da ópera, hoje ela está sem trabalho externo, né? Ela faz a gestão das finanças da família. Já é um grande trabalho. Que é um né? belo trabalho. Um belo trabalho. E gestão da casa, gestão de viagens, porque ela é, por exemplo, nesse sentido, ela é muito parceira. Por causa desse meu cargo na União Internacional do Notariado, 3 a 4 vezes por ano eu sou obrigado a ir para o exterior. Aí ela só me acompanha nas boas. Mas é agradável. Não, ela, em geral ela me acompanha, mas quando a filha era menor, aí ela procurava coordenar, né, para não prejudicar a criança, né? Mas ela sempre é parceira, sempre é parceira. Então
Ela passou a me acompanhar e também a organização dessas viagens, tudo eu deixo para ela. Eu brinco que eu não só tenho 4 filhas, como tenho uma neta, ou seja, eu sou rodeado de mulheres. E aqui no Tabelionato também quem cuida das minhas finanças são mulheres. Opa. Então, pelo jeito, o meu karma está ligado à mulherada. Mas é agradável também, É claro, bom. e sou muito feliz com isso. Isso aí. É. Mas e daí, dá tempo para ter algum lazer, alguma coisa? De Dá. atividade? Eu sou metido a cozinheiro. Cozinheiro. Então eu já fiz ali no Cindy Lojas, eu fiz para 90 pessoas. Mas aí é sempre beneficente, né? Eu topo fazer jantares, eu me encarrego de tudo, eu dou a mão de obra, os ingredientes, e eles então 100% da renda reverte, no caso desse do Cindy Lojas, foi para o Lar dos Velhinhos, né? O São Vicente. E eu tenho um irmão que é médico em Porto Alegre, que tem uma ONG chamada APA, Associação Peito Aberto, que cuida de crianças com doenças pulmonares, que não tem continuidade no atendimento hospitalar, e ele então criou essa ONG. Eu ajudei ele a fazer o planejamento estratégico da ONG, hoje ela já tem até sede própria ali em Porto Alegre, perto do Hospital da Criança, exatamente para dar o atendimento, né? E 2, 3 vezes por ano eu faço jantas em Porto Alegre para essa ONG, também nesse mesmo perfil, assim, grande de pessoas. E outro lazer que eu tenho, que eu além de torcer para o Novo Hamburgo, eu sou também torcedor do Inter. Então eu tenho um camarote lá com 18 lugares e eu vendo ingresso para quem quiser ir no camarote e a renda vai para a ONG, para a mesma organização social. Agora até o Pretinho Básico, a rádio lá, estão divulgando esse projeto. Ontem até foram lá fazer uma reportagem durante o jogo. Porque eu tenho um vírus que eu digo que eu sempre gosto de assumir, que meu pai deixou, e minha mãe também, o seu Eugênio e a dona Cida, que é o vírus da solidariedade. E esse é um vírus que eu faço questão de carregar. Carrego com muito orgulho, e tu vê que o meu irmão também tem uma ONG, a outra minha irmã trabalha com doentes mentais em Porto Alegre, o meu irmão que faleceu, o mais velho, cuidava das recicladoras lá do Rubem Berta, lá em Porto Alegre, no Nil. Então a gente tem esse caráter solidário assim, muito forte e procura aplicar na prática. Por isso a gente tem aqui em Novo Hamburgo, já há 18 anos, a Fundação Semear, que foi uma cria minha, né? Isso, que foi adotada pela CI. Idealizador, fundador e presidente. Hoje sou presidente de novo. De novo. Isso aí é uma coisa que os telespectadores têm que ficar sabendo, para saber o prestígio que tem essa eu voltei entidade, a ser presidente da Fundação Semear. Então tu fazes lazer, mas ao mesmo tempo o lazer é assistência social. Eu chamo de, hoje a gente mudou o conceito, né? Não se fala mais em assistência social, e sim responsabilidade social, né? Porque o conceito de assistência social ficava muito ligado a tipo esmola, né? Faz um donativo. Não, o nosso é assim, cada centavo que eu arrecado e que eu destino, eu fiscalizo, audito e cobro o resultado, né? Esse é o conceito que a gente usou para criar a Fundação Semear. É uma ONG de resultados, ela tem que apresentar resultado. E hoje a Semear, com esses 18 aninhos de vida que vai completar agora em outubro, ela já beneficia outras 80 organizações sociais do Estado, não só em Novo Hamburgo e em Vara. Até em Santa Rosa tem ONG que recebe benefícios por nosso intermédio. Porque o conceito da Semear é aproximar quem precisa de quem pode ajudar de forma empresarial, de forma profissional. Então hoje a gente tem orçamento, a gente tem uma força muito forte da ACI, porque eles nos dão a sede, né, nos fazem a nossa contabilidade, tudo. Então, ali já começou a parceria, começou forte, né? E a gente fundou, na época, foram 33 empresários que nos apoiaram. Eu me lembro que o falecido Nestor de Paula, que era lá do grupo Azaleia, Fisch, o que tu quer com isso aí? Eu fiz uma reunião, juntei todo mundo numa janta lá na CI. O que tu quer? Eu quero 5 mil de cada um de vocês. Depois eu mostro para vocês o resultado. Se for à vista os 5 mil, senão eu quero 6.
E aí 33 dos 40 que estavam lá toparam. E hoje é esse sucesso que está aí, né? Prestígio já internacional, nós já recebemos recursos até do exterior, por conta da seriedade do projeto, da credibilidade. Isso é fundamental para todo empreendimento. Inclusive para o empreendimento empresarial, né? Quando tu tem um negócio, um tabelionato, uma construtora, qualquer coisa. E uma das coisas que nós não falamos, que o Flávio foi presidente da CI. Fui por um mandato e meio, né? Um mandato e meio. Eu fui né? presidente da CI, aí me sucedeu o Adão Cláudio e depois pediram para eu voltar. Estavam precisando de mim de novo. Aí eu voltei, mas daí eu tive um problema de saúde na época, eu tive que me afastar antes de terminar o meu mandato. Mas com muita honra, com muito orgulho, uma entidade que nasceu até antes da fundação de Novo Hamburgo,